Olá, boa tarde a todos. Estamos entrando aqui no Instagram, entrando no Facebook, YouTube simultaneamente. Vamos Boa lá. tarde. Ainda está avaliando aqui. Deixa eu só ver. Está avaliando a minha conexão, está entrando, nós estamos ao vivo. Boa tarde, estamos aguardando aí a doutora entrar. Agora está aparecendo, acho que vai entrar agora. Isso, estamos entrando aqui. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão me vendo? Boa tarde. Opa, inverteu aqui, peraí. Inverteu, vamos aqui. Vamos convidar a doutora. Conseguiu entrar, não? Aqui sim, mas acho que aí deu. Está me vendo? Vamos ver se eu consigo convidar a doutora para entrar aqui. Deixa eu tentar convidar. Pronto, convidei a doutora. Vamos ver se ela entra. Boa tarde para quem está entrando aqui com a gente. Oi, doutora Luciana. Olá. Prazer estar aqui com você hoje. Nós estamos com a doutora Luciana Mancini Bari, que é médica do Hospital Santa Mônica, para falar hoje sobre ideação suicida, autolesão em jovens, que é uma coisa, infelizmente, séria e que está tendo muitos casos, né, doutora? Então, boa tarde, prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde para todos que estão acompanhando aqui hoje essa live. A gente vai falar de um tema muito importante, né? Principalmente porque a gente está em setembro, que é um mês aí de prevenção ao suicídio, né? E que a gente tem que falar bastante desse tema, trazer bastante informação, porque todo mundo conhece, ou tem um amigo, ou sabe de alguém que está sofrendo, ou que já passou por isso, e quanto mais informação a gente trouxer, mais gente vai poder ajudar e vai poder transmitir essa informação, e as pessoas vão estar mais informadas para quando chegar a hora e poder ajudar alguma pessoa. Doutora, a OMS publicou recentemente que o suicídio é a terceira causa de morte no Brasil entre jovens, envolvendo de 15 a 29 anos, então pega aí o jovem adulto, né? E que representa 12% ao ano no Brasil, o número de mortes, e 6% da população. É um número alto, né? Queria entender um pouquinho como é que funciona isso, por que a gente falando de jovens, né? Por que os jovens têm ideação suicida, por que eles se automutilam, o que leva a isso, né? Sim. Então, primeiro porque a adolescência, né, essa idade, essa faixa entre 15, 20 e poucos anos, né, são fases que essas pessoas estão passando por várias transformações, né, não só hormonais, como físicas, psíquicas, né, então essas pessoas estão mais sujeitas a experimentar coisas novas, a estar apresentando conflitos, às vezes familiares, ou internos, né? Então, são pessoas que estão mais propensas a ter esse tipo de alteração, né? Seja no convívio social, seja interno, seja na escola, né? Tão propensas a sofrer bullying, são tão propensas a experimentar drogas, a estar entre amigos, a impulsividade, né? A fazer coisas mais impulsivas, ter mais impulso, a provar coisas diferentes. Então, isso faz também com que estejam mais propensos a desenvolver patologias, né, e infelizmente também a tentar o suicídio. Como é que a gente identifica, né, quais são os sinais para a gente ver que um jovem está passando por algum tipo de sofrimento? Então, alguns sinais que a gente pode identificar assim facilmente, né, são aqueles jovens que, por exemplo,
iam bem na escola, né, tinham uma boa funcionalidade, praticavam atividade física, tinham um bom relacionamento com os pais ou com os amigos, e de repente alteram o comportamento, né? Ou ficam mais agressivos, ou ficam mais isolados, né? Deixam de estar junto com os amigos, deixam de fazer as atividades que antes gostavam, né? Na escola começam a apresentar um declínio, né? Seja ele ou começam a ir mal, ou começam a ficar agressivos, ou começam a brigar, ou mostrar algum tipo de alteração de comportamento, ou mesmo ficam mais isolados, mais retraídos, né? Podem apresentar também sintomas depressivos, ficar mais tristes, angustiados, chorosos, alteração de apetite. Em casa a gente pode perceber ou aumentar o apetite, ficar mais compulsivo, ou diminuir o apetite. A mesma coisa com sono, pode deixar de dormir, né? Então ficar sem conseguir dormir, ou ficar muito sonolento, dormir o dia inteiro. Então essas alterações chamam a atenção de que alguma coisa não está indo bem, né? Então a pessoa deve se aproximar dessa pessoa, seja um amigo, seja um familiar, tentar entender o que está acontecendo, por que essa pessoa está mudando esse comportamento, perguntar, fazer a escuta e procurar ajuda profissional. Então, mas não é um ou outro, né? É um conjunto de sinais, porque às vezes a gente vê os jovens às vezes se isolam um pouco no quarto, né? Tem Exatamente. ficam muito no celular, né? Nos jogos. Às vezes Isso um não só. é só. Às vezes às vezes é difícil você identificar, porque é um sintoma ou uma coisa que altera, né? Então, era uma pessoa que antes gostava de sair, gostava de estar com a família, e de repente passa a ficar o tempo inteiro dentro do quarto, só quer ficar no celular ou só na internet, quando é chamado não vem, fica mais irritado, às vezes o autocuidado fica prejudicado, então começa a não querer tomar banho, ou não querer se arrumar. Então são essas coisas que a gente vai percebendo, vai identificando e tem que chamar atenção para isso. Existe um perfil de quem tem tendência para cometer suicídio? A gente pode falar que existe um perfil para isso, para que as pessoas tenham esse olhar diferente, um cuidado maior? Sim, então, o perfil, né, que a gente fala é que existem fatores de risco, que a gente chama, né? Quais seriam esses fatores de risco, né? Pessoas que já tiveram pessoas na família que tentaram suicídio, provavelmente podem ter aí um fator genético associado. Não significa que toda pessoa que tem alguém que já sofreu um suicídio na família vai ter alguém na família que vai ter um suicídio, não é isso. Mas são pessoas que podem ter uma maior probabilidade, porque a gente sabe que existe um fator genético, né, associado. Pessoas que têm outras patologias, por exemplo, depressão, ansiedade, mulheres e jovens que tenham algum sofrimento psíquico, que já tiveram outras tentativas, essas pessoas são mais propensas, que passaram por traumas ou abusos na infância, ou abusos não só sexuais, como violência, perdas muito significativas. Então, são pessoas que são mais propensas a cometer o suicídio, né? Pessoas que falam, né, que trazem isso para a família: eu quero sumir, eu quero tirar minha própria vida, eu não queria estar aqui, eu sou um peso para minha família. Pessoa que repete isso, traz essa angústia, né, esse sofrimento para a família. A gente escuta às vezes que fala, quem muito fala não faz. Não, às vezes faz. A gente não pode minimizar isso, a gente tem que escutar, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, porque pode ser um indício de que a pessoa queira chamar atenção para isso. Olha, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, né? Então é importante a gente observar e conversar com essa pessoa e procurar ajuda. Tem um mito de quem quer, quem fala, às vezes, só quer chamar atenção, né? Não vai cometer o suicídio de fato. Isso. Mas muitas vezes a pessoa tenta, né? Ou até comete.
Muitas vezes, Então, as pessoas precisam exatamente. levar a sério, porque a gente ouve, depressão é frescura, né? É falta do que fazer. Então, algumas pessoas desmerecem, por isso que a gente bate o ano inteiro nesse assunto de que é importante cuidar da saúde mental, porque realmente pode levar ao suicídio ou à ideação suicida, né? Muito importante, até porque o suicídio, ele afeta não só a pessoa que comete, mas toda a família, né, a sociedade, o trabalho, todas as pessoas que estão envolvidas, né, a família é muito difícil recuperar, superar, né, as pessoas às vezes sempre procuram um culpado, se sente o culpado ou porque minimizaram e não deram a importância que deveriam, ou porque acham que tinham que ter feito alguma coisa, ou buscam a culpa, ou uma causa, e não é uma doença, né? A gente tem que procurar tratar, não tem que buscar um culpado. Por isso que é tão importante a gente falar, a gente trazer informação, a gente identificar todos esses fatores, e a gente sempre está falando, porque é uma forma de trazer informação e dessas pessoas que escutem, né? Quem estiver passando por alguma situação parecida, ou tem algum conhecido, saiba como acolher, né? Como chegar nessas pessoas, como falar do tema, né? Que isso vai com certeza ajudar essa pessoa. Necessariamente, quem comete o suicídio tem algum problema de saúde mental? Nem O que sempre. está por trás é um problema de saúde mental, é isso? Nem sempre. Está bastante associado, né, esquizofrenia, depressão, mas nem sempre. Existem pessoas que nunca tiveram nenhum problema psíquico, nenhum sofrimento psíquico e que podem vir a cometer o suicídio, né? Diante, por exemplo, ao desemprego, a um desespero, a um divórcio, a uma perda e que não conseguem superar, entram em crise e acabam cometendo suicídio. Então, nem sempre está associado a uma patologia psiquiátrica. E como que um familiar pode perceber que a pessoa que vai cometer um risco de suicídio, né? Como é que o familiar tem que ficar atento, né? Você comentou sobre os sinais de quem está com algum tipo de problema, mas como é que um familiar pode identificar de quem está com risco? Existe alguma questão de fala, a pessoa verbaliza ou toma algumas atitudes mais práticas que podem sinalizar isso? Olha, às vezes a pessoa verbaliza, né? Ela comenta, ela fala que realmente ela quer tirar a própria vida. Às vezes ela comete, desculpa, às vezes ela comete automutilações, que a gente fala, né? Para quem não sabe, a automutilação é a forma de infringir dor, né? Ou machucar o próprio corpo, sem ter o desejo consciente de tirar a própria vida, né? Então, o paciente, às vezes, ele sente uma angústia, uma dor muito grande, e ele se machuca, se corta, ou às vezes se fura, que aquilo alivia essa dor, mas ele não está fazendo isso com o desejo de se matar ou de morrer, né? Só de aliviar a dor. Então, isso também é um indício, né? Se começa a observar que o filho ou algum ente da família, ou algum amigo, começa a se machucar, apresenta cortes, né? Essas automutilações são muito frequentes em antebraços, em regiões internas da coxa, em lugares que não aparecem, né? Então, quando vai perceber? Quando essa pessoa tiver com uma roupa mais curta ou em algum movimento, né? Então, é importante estar percebendo isso, né? Para estar conversando com essa pessoa. E os sintomas que eu falei, tristeza, angústia, falta de apetite, isolamento social, todos esses sintomas que a gente já conversou. Então, isso é importante, o familiar estar atento e estar observando, né? Essa questão da autolesão é uma forma dele tentar aliviar a dor? Aliviar a dor. A gente sabe que quando o paciente tenta, né, chega a esse ponto de tentar o suicídio, na verdade o que ele tem é uma dor muito grande, psíquica, e ele quer acabar com aquela dor, né, um sofrimento muito grande, e ele quer tirar a própria vida. Normalmente, quando você conversa com um paciente que tentou, né, o suicídio, ele fala, não, eu estava me sentindo muito mal, a vida queria sumir, eu queria morrer, eu não queria mais estar aqui, eu não sirvo mais para nada, eu sou um peso, eu sou um perdedor, eu não aguento mais passar por isso, uma angústia, uma dor, e ele quer desaparecer, quer sumir e quer tirar a própria vida. Na automutilação,
Nem sempre. O paciente não fala que quer sumir, quer desaparecer, ele só quer cortar, quer se machucar porque ele se sente melhor, alivia um pouco, ele se sente... diminui essa angústia, né? Talvez porque equilibra a dor física com a dor psíquica, né? Então ele faz esse gesto com a intenção de aliviar, mas é perigoso, e a gente sabe que as pessoas que têm esse comportamento também estão mais propensas a cometer suicídio, né? Não significa que quem se automutila vai se suicidar, ou que, como eu falei, é só mais um fator de risco para a pessoa cometer um suicídio. Então, a gente tem que estar atento a todos esses sinais. Mas pode, né, ao se autolesionar, ele pode sofrer uma lesão mais profunda e acabar, Também, né, ter um também. problema mais sério. Ainda que inconsciente, né? Começar com uma lesão É, leve, fazendo sim, cortes mais superficiais, e cada vez ir se aprofundando e acabar pegando uma veia, uma artéria, ou pegar uma infecção e acabar sim. provocando a própria morte, com certeza. A Tânia, que está aqui com a gente, assistindo pelo Facebook, ela comentou que os alunos, ela é professora, e os seus alunos se automutilam, dizem que fazem isso para aliviar a dor interior causada pela tristeza. Aproveitar aí o gancho da Tânia, né? Como é que as escolas, você acha que as escolas estão preparadas aí para enfrentar todo esse caso de depressão que a gente está tendo? A gente vê muitos jovens com crise de ansiedade com tristeza, como ela falou aqui, né? Mas como ajudar nesses jovens, né? Como os professores podem identificar que o jovem está sofrendo, o que eles podem fazer para ajudá-lo nesse momento? Porque, às vezes, o professor sente até mais, né? Porque está percebendo a mudança no comportamento ali, e o que ele pode fazer para ajudar, né? Isso. Primeiro é fazer o que a Tânia está fazendo mesmo, né? É trazer informação, participar de lives, conhecer o assunto, né? Para poder trazer para os alunos, né? E trazer e conversar com os pais, buscar esse entendimento, né? Importante levar isso para as escolas, né? Se ela está observando isso, de repente cobrar mais medidas preventivas, mais palestras, medidas educativas nesse sentido, né? Principalmente aproveitando a campanha, aproveitando o mês do suicídio, que se façam atividades interativas e preventivas, trazendo essas informações, né? Uma coisa que a gente vê também é com o aumento do uso, principalmente em adolescentes e jovens, de substâncias químicas, de álcool, maconha, cocaína, isso também desinibe, né, e tira um pouco o freio, então isso aumenta também, eles acabam fazendo mais, ficando mais seguros para poder tentar qualquer outra coisa, para se machucar, então isso também acaba aumentando, então é um problema importante, que tem que ser discutido, tem que ser debatido, e não pode se minimizar. Ainda tem um preconceito muito grande, né? A gente mesmo com toda essa conversa, a gente sabe que agora tem essa campanha, né, com o mês do suicídio, a gente ainda escuta muita gente falando, não, isso é bobeira, a pessoa tem tudo, a pessoa tem o melhor, tem pai, mãe, tem casa, comida, tem tudo e tá com frescura, tem que tomar uma surra, ou tá, não sei o que. A gente escuta umas coisas assim muito retrógradas ainda, e que a gente tem que educar e conversar, e não adianta querer bater e de frente, querer discutir, porque essas pessoas às vezes vêm escutando isso há muitos anos. O que a gente tem que fazer, no caso da Tânia, né, que trabalha com uma escola e que trabalha com pais, é tentar educar, é trazer essas informações, mostrar tudo isso, né, cobrar medidas educativas, fazer um levantamento de que está aparecendo muito isso, de repente, na turma dela, e cobrar medidas educativas, porque isso com certeza vai refletir não só na saúde mental desses alunos, mas também como no desenvolvimento psíquico, físico, intelectual deles, né? E vai ser uma melhor qualidade de vida, inclusive no relacionamento interpessoal, familiar, né? E que você comentou, né? Às vezes, por estar assim, acaba indo para as drogas, né? A gente viu um aumento aí no consumo de álcool e drogas, principalmente aí na época da pandemia, porque as pessoas se sentiram mais depressivas também. Então, foram, além da depressão, a crise da dependência química também, né?
que gerou com esse aumento desse consumo, né? Sim. Tem um comentário aqui da Fátima também, que ela, deixa eu localizar aqui, peraí só um minutinho, mas ela estava falando que ela está com crise de pânico, ansiedade, mas ela estava comentando que, na verdade, quem tenta, na verdade, não quer morrer, né? Que quer aliviar essa tristeza, como também a Tânia estava falando, né? Que quer aliviar a tristeza, mas não quer a morte em si. Quer só tirar essa dor. Mas é que, infelizmente, às vezes acaba conseguindo. A gente sabe que tem um índice maior de homens que conseguem, porque utilizam meios mais eficazes do que as mulheres também, né? Sim. Sim, acaba acontecendo mais frequente, né? E a gente sabe também que para cada suicídio cometido, existem muitas tentativas, né? Que não deram certo, de muitas pessoas que tentaram, mas foi frustra, né? Então, ou tomou medicação, mas que acabou não dando o efeito desejado, ou que foi uma tentativa que não deu certo, né? Por isso que é tão importante a gente estar falando e tentando. E assim, quando a pessoa chega nesse ponto, a gente tem que saber que chegou num ponto dessa, como que eu posso explicar? Que precisa de atenção. A gente não pode pensar e falar assim, não, isso vai melhorar, ou é fase, daqui a pouco passa, é a pandemia. Lógico que a pandemia vai intensificar, os conflitos familiares vão ser maiores, a gente teve que se readaptar, né, a viver de várias formas, mas a gente não pode ficar esperando, porque o tempo é muito importante, né? O tempo, uma semana, ou a pessoa tentou, esse momento pós-crise, por mais que a pessoa esteja aparentando bem, ela pode tentar de novo. Então, é super importante ela ir no médico, iniciar a medicação, se o médico considerar necessário, ser internado, se for necessário, né? Dependendo da condição dessa pessoa, se ela estiver ainda com a ideação suicida, se ela estiver ainda com esse pensamento de morte recorrente, ela precisa de uma internação até estabilizar esse quadro. As medicações vão tirar essa ideia, essa ideação, ela vai estar mais estável, vai se sentir melhor, e aí ela pode retomar as atividades dela e continuar o tratamento ambulatorial. O importante é ela tirar essa dor, ela tirar essa angústia, senão realmente pode acontecer, né? Então, precisa ser tomada uma decisão, uma medida na hora, não pode ficar protelando, esperando. Às vezes a família fica aguardando, não, vai melhorar, vamos conversar, vamos esperar semana que vem, vamos esperar a pandemia, vamos esperar ela viajar, vai fazer uma viagem, vai fazer... Não é, né? É uma doença, então a gente tem que tratar, não pode minimizar, a gente tem que procurar ajuda, é muito importante. Então, para quem está hoje com uma ideação, com pensamento suicida, a tua recomendação é procure ajuda, né? Procura um médico, na mesma hora, né? A gente, aqui no Hospital Santa Mônica, por exemplo, a gente tem 24 horas avaliação, né? Então, se o paciente tem dúvidas, por exemplo, se a família tem dúvidas, né? Eu não sei se ele está com essa ideação, se ele não está, se precisa de internação, se não precisa de internação, ele agenda uma avaliação com o profissional vai conversar, vai ver, e vai ver, não precisa ficar internado, você vai encaminhar ele para marcar uma consulta ambulatorial depois, tranquilo, né? Ou vai falar, olha, é perigoso, ele vai precisar ficar internado, tomar umas medicações. Então, o profissional vai estar apto para avaliar. Ou vai falar, olha, não precisa nem de medicação, ele vai fazer só terapia, vai melhorar a qualidade de vida, vai fazer atividade física. Quem vai poder avaliar é o médico. E o médico vai definir qual será a conduta para esse paciente. Legal. O Paulo está comentando aqui que a gente sabe que depressão pode levar ao suicídio. Tem múltiplos fatores, mas percebemos que muitos psicólogos não levam em conta o aspecto espiritual. O que você pensa disso? Olha, é difícil falar de espiritualidade, né? Porque assim, cada um tem uma forma de espiritualidade, cada um acredita num tipo de poder superior. É claro que você tem uma crença, sempre vai ajudar, né? Aquela pessoa que acredita num poder superior, seja qual seja, uma pessoa que é mais espiritualista,
ela vai conseguir, porque ela vai ter um fator a mais, vai ter um apoio a mais, né? Mas realmente a parte médica, a parte científica, a gente tem às vezes uma resistência em aceitar essas outras. Às vezes a gente fica, não, a gente quer falar da doença, a gente quer falar disso, é um problema mesmo, mas a gente sabe que ajuda, né? Se é para o bem, o que é, se a pessoa tem uma crença, se ela vai estar melhor com isso, é válido, com certeza. Isso é minha opinião, pelo menos. Uma outra questão que também a Tânia trouxe é na dificuldade dos jovens em lidar com as frustrações da vida, com os nãos, né, que a gente, às vezes, como pais, nós temos que dar, enfim, e que essas frustrações são mal resolvidas, então eles não têm como trabalhar, não tem, acho que, a argumentação aí para trabalhar com isso. E às vezes não aceitam a ideia de que precisam de ajuda, eles demoram nesse prazo para aceitar uma ajuda. Você concorda com isso? Que às vezes, Sim, principalmente os jovens, demoram para assumir isso, essa questão? concordo, e nesses casos é muito importante a família procurar orientação. Às vezes essa família procurar uma ajuda de um terapeuta ou de um psicólogo. Essa geração, né, ela já nasceu numa era digital, né? Eles são muito imediatistas, eles querem tudo na hora, diferente, né? É mais difícil eles aceitarem que para conseguir alcançar um objetivo, para conseguir alcançar um trabalho desejado ou um sonho conquistado, eles às vezes precisam batalhar muito, começar do zero, passar por muitas fases de conquista. Às vezes eles querem tudo na hora, como a internet, como a rapidez das mídias, né? E às vezes essa frustração é muito difícil para eles, né? Então eles nasceram numa era totalmente diferente, então eles têm que se adaptar também. Às vezes tem esse choque de gerações, né? Então, quando tem essa dificuldade, principalmente da família, de manejar isso com o jovem, né? É super importante. Se o jovem não está aceitando, não está aderindo, família procura ajuda, porque esse profissional vai orientar como conduzir com esse jovem, entendeu? Porque senão a família ou põe de castigo, ou não vai fazer isso, não vai, ele fica mais agressivo, ou fala, então você vai sair, mas aí ele faz outra coisa para complicar. Já com um psicólogo, ele vai poder orientar, assim, olha, isso vai melhorar isso, ou ele vai, às vezes, tem psicólogos que vão até na casa, que fazem esse trabalho familiar, né, porque é um trabalho com a família, né, com a estrutura familiar que está prejudicada nesse caso. Então, é importante que os pais estejam atentos, né, a esses sinais que você tinha comentado, para perceber e levar para um profissional, para um médico, para avaliar se pode ser alguma coisa, né? Se pode ter algum transtorno aí de base ou não, ou enfim, o que está acontecendo com esses jovens. E com base nisso, você acha que é possível falar em prevenção ao suicídio? Sim, é possível. A gente pode prevenir, com certeza, falando, trazendo informação, né? Estimulando atividades saudáveis, né? Aquelas que a gente já conhece, que é atividade física, boa alimentação, horas de sono, não ficar tantas horas nas mídias, no computador, no celular, estimular atividades mais interativas, né? O contato, a gente sabe que agora, com a pandemia, isso ficou muito prejudicado, né? Mas ainda que tenha um contato físico familiar, algumas horas de contato entre os familiares, né? Sempre estar conversando, sempre fazer a escuta desse familiar, não minimizar, né? Quando vira uma pessoa querida, um amigo que esteja passando por algum sofrimento, fazer escuta, estimular que procure ajuda, né? Não julgar. Às vezes para você, às vezes uma pessoa pode contar que está muito mal, que está querendo se matar porque brigaram no trabalho, e para você aquilo pode parecer muito pequeno, mas você não está doente, aquela pessoa está. Então, passar que ele precisa de ajuda e ajudá-lo, encaminhá-lo a um profissional, né, que com certeza isso vai ajudar, vão diminuir os números, e o tratamento ajuda muito. Então, a gente tem que prevenir, né, e estimular e cobrar
principalmente no mês do suicídio, né, de prevenção, cobrar políticas, cobrar trabalhos de prevenção, principalmente nas escolas, nos hospitais, que todo mundo fale, né, diminuir o preconceito, para que a gente tenha menos casos e tenha menos preconceito contra a doença. Uma vez eu escutei que é importante o jovem ter uma válvula de escape, algo que ele goste de fazer e que traga esse relaxamento. Você concorda? Com certeza, todo mundo, né? Não jovens só, todo mundo tem que ter, né? Todo mundo, é super importante, né? Ele ter um hobby, alguma coisa que ele goste, ou que ele tenha uma atividade prazerosa de relaxamento, que ele faça o momento dele. Existem inúmeras atividades, né? E que ele encontre alguma coisa que realmente ele se sinta bem e pratique e faça. E estimule também. O Paulo está comentando que na falta imediata de um profissional na área de saúde mental, o que uma pessoa comum, não sei o que ele pode fazer para ajudar um jovem, um filho, que está se automutilando. Então, o que ele está falando comum, eu estou falando, acho que é o leigo, né? O que o leigo pode fazer? O pai, a mãe, que não é da área de saúde mental, pode fazer para ajudar o filho, alguém que está vendo que está se automutilando. Conversar, primeiro escutar, perguntar o que está acontecendo, né? Observar se não tem uso de substância, né? Se não está usando drogas, controlar que esteja dormindo bem, que esteja se alimentando bem, ajudá-lo, né? Da melhor forma, assim, estando próximo, escutando, vendo por que ele está sofrendo, por que está acontecendo aquilo, ajudar, pedir ajuda da família, das pessoas mais próximas, que deem apoio, que estejam próximas, que o escutem, que o ajudem, né? E aí tentar marcar, existem diversas redes públicas, privadas, que você, agora, inclusive, por conta da pandemia, existem muitos sites de apoio, existem muitos serviços gratuitos, inclusive, né? É só procurar pela internet, a gente sabe que tem, e que ajudam, que conversam, e que a gente consegue esse tipo de atendimento, né? E motivá-lo a procurar ajuda, motivá-lo a conversar sobre isso, motivá-lo a mostrar por que está sofrendo, por que está fazendo isso, e apoiar, estar junto, né? Mostrar que está do lado dele, que isso vai fortalecer e vai fazer se sentir confiante para procurar ajuda, seguro para procurar ajuda. Com certeza ele vai estar melhor. Tem uma pergunta aqui, só complementando o que você falou, realmente o diálogo infelizmente, às vezes é difícil a prática no dia a dia, mas é extremamente importante a gente manter o diálogo com os filhos e com os jovens, de uma forma geral, encontrar caminhos para aproximar, né, doutora? Porque realmente é extremamente importante para eles se sentirem com liberdade de conversar e trazer os problemas, né? A gente dá ideia, assim, quando tem muita dificuldade, ou tem uma relação já conflituosa, né? Às vezes é difícil inicialmente já sentar, conversar, se essa relação já está muito conflituosa, né? Então, de repente, inicialmente, faz alguma coisa junto, né? Vai comer um lanche junto, ou vai fazer alguma coisa que gosta, não sei, ver um jogo, ou jogar alguma coisa juntos. E são nesses momentos que vão se reaproximar, que vão sair conversas, e a partir daí vai se aproximando e vai perguntando alguma coisa, vai saindo, né? Essas coisas não acontecem também assim, imediatamente, né? Tudo devagar, né? Que acontece, né? Essa reaproximação, quando já é difícil essa relação, mas tem que acontecer, tem que ter o diálogo, tem que conversar, tem que procurar, não pode minimizar, não pode fechar os olhos e achar que é fase que vai passar, porque tende a piorar, e pode piorar, né, e pode chegar aí ao suicídio, né. Tem uma questão aqui, se a depressão ela é hereditária, se pode ter alguma doença, não só a depressão, mas outras doenças mentais que são hereditárias, que podem levar à ideação suicida. Sim, elas têm um componente hereditário, como eu falei inicialmente, não significa que as pessoas que têm um pai, uma mãe, ou alguém lá atrás que cometeram um suicídio ou que têm depressão vão
ter depressão ou vão cometer o suicídio. Mas a gente sabe que algumas doenças psiquiátricas, né, a depressão é uma delas, o suicídio também, tem um componente hereditário. Então, algumas pessoas podem adquirir aí um gene e podem ter mais tendência a cometer o suicídio ou mais tendência a desenvolver a depressão por conta dessa hereditariedade. O Paulo está falando que um dos grandes antídotos contra os problemas emocionais é sentir-se amado pelas pessoas que importam. Você concorda com isso? Realmente sentir-se protegido, né? Com certeza, isso é muito importante, né? A gente saber que a gente tem com quem a gente contar, que a família está junto, ou que tem um amigo, ou que tem alguém que está lá lutando junto, né? Nos momentos difíceis, eu acho que sempre ajuda, né? Eu acredito que te ajuda a continuar lutando, a continuar buscando, né? Ajuda quando a gente está sozinho, não que a gente não vá conseguir, mas é sempre mais difícil, né? E saber que você conta com o apoio da família, que você conta com o apoio dos seus amigos, é muito mais fácil, né, esse caminho. Essa rede de proteção, né, que você falou da família, dos amigos, é extremamente importante nesse momento para dar essa... Não pode ter essa vergonha de abordar o assunto, né, de acabar falando abertamente para poder sentir que tem essa rede, né? Sim, porque o tratamento ele nunca é baseado num só pilar, né? Então, uma pessoa que tem uma depressão grave, né? Ainda que tenha uma ideação suicida, ela não pode focar, só vou tomar remédio, só isso. Ou eu só vou na terapia. Ou depende de mil fatores, né? Ela tem que se esforçar em ter uma vida saudável, dormir bem, tentar se alimentar bem, ela tem que fazer alguma atividade física, ela precisa tomar a medicação direitinho, todos os dias, regularmente, como o médico mandou, ela precisa passar na terapia, porque aí mesmo que um desses pilares não esteja bom, ou ela acabe não conseguindo manter, ela sempre vai ter os outros que vão suportar a carga. Agora, se ela fica com um só, se esse falha, ela não tem nada, né? E ela cai. Agora, se ela mantém todos esses pilares, se um desses falha, se a terapia não está muito legal, ou se a medicação, de repente, deixou de fazer efeito, ou ela não tomou um dia, ou aconteceu alguma coisa, ou se ela brigou na família, brigou com o namorado, ela tem os outros pilares para segurar. Então, ela tem que estar sempre muito bem segura, para ela continuar e estar firme aí para tratar essa doença, né? Tem uma pergunta aqui da Regiane, se a mente de um indivíduo pode passar o dia inteiro gerando ideias irracionais sobre a vida, e se a ansiedade e a obsessão podem gerar a ideação suicida. Podem. Se uma pessoa está muito ansiosa, não está bem com a vida, está estressada, não está contente com o trabalho, está passando por uma fase difícil, como eu falei, passou por um estresse, ou de trabalho, ou perda de uma familiar, ou de fórum conturbado, e fica pensando só naquilo, é como eu falei, pode às vezes não ter uma patologia específica, mas pode ter ideação e a vontade de cometer o suicídio. Não é tão frequente como quem tem já uma patologia, mas pode acontecer. Você comentou um pouco do tratamento. Como seria o tratamento para quem tem ideação suicida ou depressão, enfim? Então, aí vai depender de cada paciente, né? Esse paciente vai ser avaliado. Então, vamos supor, se é um paciente que que não tinha uma patologia diagnosticada, né? Um paciente que estava em casa e com a pandemia começou a beber muito, então estava nesse ciclo de muita bebida, não saía mais de casa, não trabalhava, foi ficando mal, começou a se cortar e começou a idear uma ideação suicida. Aí o tratamento desse paciente em si vai ser desintoxicação, deixar de beber, terapia, né? Vai ser personalizado para esse paciente. Se é um paciente que tem já uma depressão, que já não estava bem, ou que não tomava medicação, ou que sim tomava, mas já não fazia efeito, né? Então, esse paciente vai ser avaliado, provavelmente vai ser ajustada a medicação, vai ser adicionada alguma outra medicação que melhore o efeito, né? E aí, em casos muito graves, que o paciente esteja correndo risco, realmente, aí ele vai precisar ser internado até
estabilizar o quadro para depois continuar o tratamento ambulatorial, né? Internação nada mais é do que o paciente estar observado, né? Ele vai fazer o mesmo tratamento, vai tomar medicação, vai na terapia, mas ele vai estar observado para não correr o risco de ele se machucar, de ele ingerir toda a medicação, ele vai estar observado por uma equipe multidisciplinar para ele estar mais seguro, né? Nessa fase mais crítica da doença. A internação é mais para tirá-lo desse risco, né? Exatamente, é para tirar dessa fase, né, instável até ele estar estável para continuar o tratamento ambulatorial. Ok. Para quem está nos ouvindo e está desesperançoso, a gente tem um comentário aqui de uma pessoa e a gente recebe diariamente comentários nas redes sociais de pessoas que estão desesperançosas, que têm ideação suicida ou que já tentaram. Qual que é a sua recomendação? O que você sugeriria para essa pessoa, que atitude ela poderia tomar, né? Porque muitas vezes a gente sente que não tem, muitas pessoas não têm nem energia, né? O que elas poderiam fazer? Como procurar ajuda? Olha, marcar, agendar com um profissional da confiança delas, né? Procurar ligar, né? Inicialmente, marcar uma consulta de avaliação e ser o mais franca possível, né? Falar o que ela está sentindo, qual que é a angústia, qual que é a maior dor dela. Se ela não souber por quê, né? Às vezes tem pacientes que falam, eu não sei por quê, eu me sinto muito mal, mas não tem um motivo, eu sinto essa angústia. Ela falar exatamente isso, ela não precisa saber, ela não precisa saber o que falar, ela tem que falar o que ela sente realmente, né? Então, ela trazer essa angústia, trazer isso para o profissional, que ele vai saber como conduzir, qual o tratamento, se ela vai precisar de internação, e vai saber como orientá-la. Essa é a melhor forma, né? E não esperar, não ficar esperando passar, principalmente não ficar sozinha, não ficar com objetos que podem se machucar perto ou próximos a janelas, ou com bebidas alcoólicas, ou próximos a situações de riscos, né? Próximo de drogas, tentar ao máximo se preservar e buscar ajuda, tá? Para não correr nenhum risco. Você acha que filmes que abordam o suicídio ajudam ou acabam incentivando? A gente teve o 30 Reasons, né, que abordava suicídio na adolescência, e teve vários suicídios, né, logo depois do lançamento da série. Você acha que ajuda ou atrapalha? Porque, ao mesmo tempo, ele está abordando o tema que é tão importante para as pessoas estarem atentas, né? Então, eu acho sempre importante trazer informação, né? Porque senão a gente não poderia falar de nada, né? Porque falar de droga vai estar estimulando, e as pessoas vão sempre querer saber, ainda que não se faça nada, as pessoas têm a curiosidade, elas procuram, se não for no filme, elas vão procurar na internet, elas vão procurar. Então, às vezes falar de suicídio pode reacender na mente a ideia da pessoa. Não, quanto mais a gente falar também, a gente está acolhendo essa pessoa, né? A gente está trazendo essa pessoa. Então, eu acho que a informação sempre é importante, a verdade sempre é importante, né? O acolhimento, a escuta, é muito importante para o paciente. Eu acho que é mais risco-benefício, né? Eu acho que o paciente sempre tem que saber o que acontece, tem que estar bem informado, né? E a gente sempre tem que estar trazendo as informações. Muito bom, doutora. Que mensagem final que você deixaria aí para as famílias e para quem está em sofrimento, que está nos acompanhando? A gente está no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A doutora veio aí nos prestigiando de camisa amarela para simbolizar essa data que é tão importante. Amanhã é o dia 10, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a gente precisa cada vez mais falar sobre o tema e conscientizar e estar olhando o outro, percebendo um pouco mais quem está do nosso lado e que não pode não estar bem, né, doutora? Sim. Então, primeiro que as famílias estejam atentas a esses sinais, né? Como eu falei, de um paciente que que tenha mudança de comportamento, que esteja mais triste, mais isolado, né? De fazer essa escuta, de não minimizar esses sinais, né? De sempre procurar ajuda, nunca ficar esperando, achando que é fase, sempre procurar ajuda, por mais difícil que seja, né?
E saber que tudo pode melhorar, né? Sempre tem tratamento, sempre tem apoio, né? Existem milhões de medicamentos que são muito seguros e que ajudam o paciente a sair dessa instabilidade, ajudam o paciente a melhorar o humor, né? Então, o paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor, vai estar contido, vai estar cuidado. Então, não tenham medo, né, em procurar ajuda, não tenham medo de falar também, porque a gente não pode ter preconceito, né, uma doença mental é uma doença como qualquer outra, cada vez tem mais doença mental, então, assim, acontece em muitos lugares, só que as pessoas não falam por preconceito, né, mas cada vez é maior o número de doentes, então a gente precisa falar, precisa cuidar dessas pessoas, porque é só assim que a gente vai conseguir melhorar esse panorama, tá bom? Muito obrigada, doutora Luciana. A gente está aí com uma série de programações durante a semana, a próxima semana, enfim, durante o mês todo de setembro. Então, acompanhe nas nossas redes sociais e agradeço a sua participação. A gente espera contar com você muitas vezes aqui e até uma próxima vez. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos que mandaram suas perguntas também e participaram ativamente aí da nossa live. Abraço. Tchau.